Ho, ho, ho! Aqui é o Amendoim, eu faço bonequinhos e fazia muito tempo que eu queria fazer um diorama do melhor filme feito de todos os tempos, que é O Senhor dos Anéis. E, como eu amo Natal, eu pensei em juntar as duas coisas. Colocar umas bolinhas alegres num ente bem velho e ranzinho. Ah, não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar as novidades, porque vai ter mais coisa do Senhor dos Anéis até o fim desse ano. Como o ente ele é mais alto e os membros dele são bem grandes, é muito importante fazer o esqueleto certinho, colocar o arame e o papel alumínio ali. E também para economizar massa Super Scoop que a gente vai utilizar aí. Como inspiração, eu utilizei o Barbárvore ou Treebeard. Os entes têm muitos detalhes e eu resolvi trabalhar os detalhes desde a base. Então eu coloquei essas ranhuras em todo o corpo dele. E em alguns lugares eu também coloquei como se fossem umas madeiras soltas e uns pedaços de madeira meio irregulares assim. Apesar de ter muito detalhe, para você que está começando, fazer um ente é uma coisa relativamente fácil, porque as proporções dele não são muito certinhas. E também os detalhes não exigem muita técnica. Então, tenta fazer um aí. Para melhorar ainda mais a textura dele, eu utilizei esses aramezinhos aí, que ele deixa as ranhuras bem fininhas, e eu passei isso no corpo dele inteiro. No musgo, inicialmente, eu coloquei um pedaço de massa e fiquei apertando ali com essa ferramenta. Depois eu descobri que seria melhor fazer isso fora, porque ele vai ficar uns pedacinhos menores e vai ficar um pouco mais natural. Também adicionei uma espécie de cipó, ou umas cordinhas que ficam penduradas ali nele. Esse vai ser meu primeiro bonequinho com os braços e cabeça removidos. Para isso eu vou colocar um ímã nos braços e no corpo dele eu coloquei pequenos parafusos que vai servir como fixação. Aí vai dar para trocar depois os braços e a cabeça. Eu tinha colocado um pedaço de massa similar à madeira no forno, depois eu quebrei e adicionei no ente. Isso para dar um efeito de madeira lascada. Uma coisa muito difícil de fazer quando eu faço meus bonequinhos é fazer as mãos. O ente vai ser um pouquinho mais fácil, porque como ele não tem umas proporções definidas, eu posso errar bastante aqui. E é tranquilo. Só depois de fazer esse ente natalino do Senhor dos Anéis, eu percebi que essa ferramenta com os aramezinhos é bem útil para fazer qualquer tipo de textura com madeira. E como fazer mãos é muito difícil, deixa o like aí para dar uma fortalecida. Fazer a cabeça do ente do Senhor dos Anéis, eu adicionei essas bolinhas e depois coloquei as pálpebras ali em volta do olho e coloquei como se fosse uma espécie de sobrancelha em cima para dar um aspecto mais de ranzinzo nele. Adicionei as texturas e depois eu fiz, é claro, a barba. Eu coloquei o nariz com a ponta caída mais para baixo ali, para dar um aspecto mais rústico, antigo. Para quem não sabe, de maneira resumida, os ents do universo de Tolkien do Senhor dos Anéis são árvores que atuam como pastores da floresta, que vão defender a floresta, e eles têm formato humanoide e são bem antigas. Para dar esse aspecto antigo, basicamente eu coloquei uma base de um marrom mais escuro e depois eu fui adicionando tons de marrom e verde espalhados pelo corpo. Não é muito difícil, é basicamente você espalhar de maneira, entre aspas, aleatória no corpo do bonequinho. Para ressaltar a casca da madeira da nossa árvore de Natal, eu fiz um dry brush no corpo inteiro com um marrom bem clarinho.
Nas partes que tem musgo, eu adicionei várias camadas de diversos tipos de verde. E para destacar, eu finalizei com uma camada de giz pastel oleoso. Não seco, oleoso. Para fazer a copa da árvore, eu usei essa esponja. Eu cortei ela, depois adicionei água e coloquei no liquidificador. Bate bastante. Depois espera secar. Tem que ficar bem sequinho, porque senão pode formar fungo. E depois adiciona tinta acrílica com água. Mexe. Espera secar. E aí vai estar com esse aspecto fofinho. Depois é só adicionar cola branca. Eu fiz como se fosse um okonomiyaki aí, aquele prato japonês. Mistura tudo. E pronto. Tem que tomar cuidado para não adicionar muita cola branca, que senão ele vai ficar meio empedrado. E a gente quer aquele aspecto mais fofinho. Se quiser, pode utilizar isso para fazer efeito de musgo também. Fica bem bom. Para colar nos galhos ali, no primeiro momento eu usei cola branca, não deu muito certo porque ficou caindo. E aí eu parti para uma cola mais pegajosa, aquela cola de silicone ou cola quente. Aí adicionei uns cogumelos e passei um wash para dar aquele aspecto de que tá sujo. Como o foco do meu projeto é a árvore de Natal, o ente, e não uma base, eu optei por fazer uma base bem simples, com basicamente um quadradinho de madeira e massa DAS. Eu não gosto muito de trabalhar com massa DAS porque faz muita sujeira, que você tem que ficar molhando a mão para você conseguir modelar. Para o revestimento do piso, eu aproveitei pasta de modelagem que eu utilizei no meu projeto de Halloween, que é essa torre Pokémon Fantasma. O link tá aqui no card para quem não viu. E eu adicionei ali por toda a superfície. E depois também eu coloquei outras cores para dar um efeito de transição melhor. Antes de aplicar a grama estática, eu adicionei cola branca. E é importante ter uma camada generosa de cola branca. Porque senão, na hora que cair a grama estática, a chance dela tombar é maior. Porque ela não vai ter uma superfície, não vai ter uma fundação boa ali. Vale lembrar que eu tô aprendendo a utilizar a grama estática e eu posso estar fazendo isso errado. Se eu estiver fazendo errado, por favor, deixa nos comentários o que eu tô fazendo de equivocado aí. No lugar onde eu planejei colocar as poças ali, eu adicionei uma espécie de serragem, como se fosse uma sujeirinha no fundo, uma pedra com musgo e depois umas pedrinhas. Ah, essas pedrinhas menores são aquelas que você compra para colocar em aquário, tá? Mês passado eu comprei uma série de folhinhas prontas, de várias cores, e eu utilizei a vermelha nesse. Adicionei um pouquinho no fundo, que é como se tivessem folhas depositadas no fundo antes de aplicar a resina epóxi. Para sua mistura não ter bolha, tem que mexer bem devagar, coisa que eu não fiz. E também, quando você for adicionar no seu diorama, adicionar de uma maneira lenta. Também você pode borrifar álcool isopropílico depois para estourar aquelas bolinhas que ficam na superfície. No vídeo que eu fiz da cena do trem da viagem de Chihiro, quando eu fui fazer o mar, eu não utilizei luva na primeira vez, quando eu fui mexer com resina epóxi, e foi terrível, tá? Então, não façam isso. Para decorar a nossa árvore de Natal, eu fiz alguns enfeites natalinos com massa fimo, fiz umas bolinhas e umas meias, e também um chapéuzinho, um gorrinho de Papai Noel pro nosso amigo aí. Para prender as bolinhas no tronco do nosso ente e dar um efeito um pouquinho rústico, eu usei só um fiapo de corda de sisal em que eu dei um nó simples. Como as bolinhas pareciam meio sem graça e é Natal, eu queria alguma coisa mais alegre, eu adicionei ali uma mistura de verniz fosco com glitter. E depois de secar eu adicionei outra camada de verniz, para o glitter não ficar saindo e o nosso ente não ficar brilhando, né? Porque não é carnaval, né, gente? É Natal. Como é Natal, não podia faltar uns presentinhos. Para fazer eles, eu utilizei Polymer Clay, bem simples. Pintei cada um de uma cor diferente.
Depois passei um pincel ali pra dar uma sujada nos presentes. E tá pronto. Só depois que eu fiz a estrela para colocar no topo da nossa árvore de Natal, eu percebi que ela é muito parecida com a Mega Evolução do Starmie do Pokémon novo. Horrorosa. Lembrando que Ents são criaturas muito lentas, então provavelmente essa árvore de Natal começou a ser montada lá em junho ou julho. Então, Feliz Natal para vocês. Não se esqueçam de, além de curtir e se inscrever no canal para acompanhar as novidades, de montar uma árvore de Natal bem bonita no final do ano. Não tem desculpa. Pega aí qualquer árvore, meia dúzia de bolinha, um pisca-pisca, bota tudo junto e é isso aí. Beleza? Falou!